Irmãos, que graça e a paz do Senhor seja conosco neste momento. Quero convidar que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 16. Estamos então em uma sequência de exposições no Evangelho de Marcos, segundo Marcos, e hoje nos encontramos no capítulo número 10. Diz assim a santa palavra do Senhor: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: É lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: O que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiou. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, clamamos que o Senhor esteja aplicando a tua santa palavra em nossos corações. Nos ajuda a compreendermos aquilo que o Senhor requer, aquilo que o Senhor orienta para nós. Nos ajuda a compreendermos a tua santa palavra. É no nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, em todo o seu tempo de caminhada cristã, o que você tem feito com a palavra de Deus? Como você tem recebido o ensino da palavra de Deus? Como isso tem mudado a tua vida? Como isso tem impactado? Como está o seu coração hoje para ouvir a palavra do Senhor? Você tem um coração aprendiz?
Você está disposto a mudar, a ter uma nova vida? Em todas as vezes que você ouviu a palavra do Senhor, o seu coração era um coração aprendiz, disposto a mudar. Você tem mudado? Para onde a sua vida tem progredido? A grande pergunta que nós vamos ver é se a nossa vida tem progredido para a cruz. A Bíblia ela tem te confrontado a mudar. Como você tem respondido a tal confronto? Como você tem recebido a palavra de Deus? E o que é que você tem feito com ela? Esse texto que nós estamos diante dele vai mostrar a progressão do Evangelho de Cristo por meio do ensino. E temos visto em todo o Evangelho de Marcos como diversas pessoas e de diversas formas têm recebido a palavra do Senhor. O Senhor traz nesse texto a importância de como nós recebermos tal palavra. Como nós devemos aprender, compreender, receber e aplicar na nossa vida a palavra do Evangelho. Esse texto que nós estamos diante dele, do versículo 1 ao versículo 16, vai mostrar como o Evangelho ele vem progredindo por meio do ensino, por meio do confronto, por meio da recepção do Evangelho. Aqui o Senhor Jesus Cristo está ensinando como discípulos devem receber a palavra, como os discípulos devem receber o ensinamento de Cristo. Como Cristo ele nos confronta com sua palavra e como nós devemos receber o confronto que vem da palavra do Senhor. É isso que nós vamos ver nesta noite, que o Evangelho ele progride para a cruz por meio do ensino, do confronto e da recepção do Evangelho de Cristo. No versículo 1, nós veremos que o Evangelho de Cristo progride para a cruz por meio do ensino. No versículo 2 ao versículo 12, nós vemos então o ensino de Cristo nos confrontando, e aqui será sobre casamento e divórcio. E no versículo 13 ao versículo 16, Cristo mostra que o ensino ele deve ser recebido e ele serve para abençoar aqueles que precisam de ajuda. O ensino de Cristo é para abençoar aqueles que precisam e buscam ajuda em Cristo. Nós estamos, meus irmãos, no Evangelho de Marcos. Já caminhamos bastante. Estamos hoje no capítulo 10. E na primeira parte desse livro, do capítulo 1, a parte do capítulo 8, nós vemos Cristo demonstrando o seu poder de diversas formas. Saúde, doenças, em momentos de ressuscitar pessoas, multiplicando pães e peixes, expulsando demônios, ele acalmando o mar, mostrando que ele, como o Deus encarnado, tinha poder sobre tudo e sobre todos. Nessa segunda parte que nós estamos, o Senhor está ensinando como sermos discípulos de Cristo. E é necessário que os discípulos eles aprendam do seu mestre. E nesse processo de aprender com o seu mestre, está intimamente ligado como nós vamos receber tal ensino. E é onde nos encontramos nesta noite. Como devemos receber esse ensino de Cristo? Um ensino que progride para a cruz, que nos confronta e nos ensina como nós devemos receber. Então a primeira coisa que nós veremos nesta noite, no versículo de número 1 deste capítulo,
é que o Evangelho de Cristo, ele progride para a cruz, por meio do ensino. Diz assim a palavra de Deus no versículo 1. Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Marcos, ele está narrando aqui o que Cristo está fazendo. A cada semana nós vemos que Cristo, ele está indo para Jerusalém. A cada vez que ele se levanta e vai para um local, ele está caminhando mais perto de Jerusalém. Ele está indo em direção daquilo que ele fala que vai acontecer, e nós já vimos duas vezes, no capítulo 8, versículo 31 ao 33, e vimos também na semana passada, no versículo 30 ao 32, onde Cristo, ele já estava dizendo que ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes, seria espancado, morto, mas que ele iria ressuscitar. E ele estava justamente indo em direção de onde aquelas pessoas que ele estava profetizando que aquilo iria acontecer, ele estava indo em direção da cruz. Ele sabia o que estava fazendo. Ele se levantou e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Ele estava cada vez mais se aproximando de Jerusalém, mostrando que Cristo foi preso, ou ele foi pego de surpresa. Não foi. Ele foi de maneira consciente para a cruz, porque ele sabia que era isso o que o esperava. E o Senhor Jesus Cristo, diante de todo esse contexto, as multidões estavam procurando ele, se reuniam junto a ele. E muitos criam em Cristo, buscavam ele, entendiam, mas não compreendiam. Nós veremos daqui a algumas semanas, quando chegarmos no capítulo número 11, a entrada triunfal de Jesus. Essas multidões que seguiam a Cristo dizendo: Hosana, salva-nos, aquele que veio nos salvar. No entanto, aquilo que eles esperavam de Cristo não era o que Cristo estava oferecendo para eles. Eles queriam a libertação política e econômica para que eles pudessem viver dentro do seu território em paz. Mas não foi isso que Cristo estava prometendo para eles. Cristo estava prometendo a libertação e salvação dos seus pecados e do inferno, para que eles pudessem então experimentar a eternidade com Cristo. Muitos estavam seguindo a Cristo, mas não compreendiam quem realmente Cristo era. Até mesmo os discípulos, como Pedro, que disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então, Cristo, em todo o seu caminho, entendendo as limitações, entendendo a falta de compreensão, Cristo continuava pacientemente ensinando e ensinando. É o que diz o versículo 1. E de novo ele as ensinava segundo o seu costume. O costume do Evangelho de Cristo está ligado ao ensino. De novo e novamente. É necessário conhecermos ao Senhor, compreendermos. Por isso, meu irmão, nós cantamos o Salmo 19, quando diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples.
mostrando que o ensino trazido por Cristo e pela sua palavra dá sabedoria a pessoas simples. Cristo ensinava a todos. O Espírito Santo aplicava e as pessoas compreendiam o Evangelho de Cristo. A grandeza do Evangelho de Cristo não estava nos milagres. A grandeza do Evangelho de Cristo não estava quando pessoas eram ressuscitadas, ou quando ele parava o mar, ou quando ele expulsava demônios. Tudo isso era mostrar que o poder residia nele, e ele que precisava receber toda a glória, e que nós devemos aprender dele e seguir os passos dele. Todas essas coisas grandiosas apontavam para Cristo. Nós não devemos nos vislumbrar com os poderes e as maravilhas, mas com aquele que tem tal poder e opera tais maravilhas. Que somente Ele tem poder para nos salvar. E por isso, é necessário aprendermos dEle e procurarmos Ele. E por isso, se você quer que o Evangelho progrida na sua vida, que você possa caminhar cada vez mais forte no Evangelho, pare de buscar sinais, pare de buscar maravilhas, progrida em Cristo, busque conhecê-lo, por meio do ensino, a compreensão. Caminhe conscientemente atrás da sua cruz. É isso que Cristo está fazendo. Cristo, quando ele começou a ensinar sobre discipulado, foi a primeira coisa que ele disse para os discípulos. Volte, por favor, no livro de Marcos, capítulo 8, no versículo 34. Quando ele começa a falar sobre discipulado, a primeira coisa que ele diz é isso. Marcos 8, 34. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E nesse momento Cristo ele está caminhando em direção da cruz, e ele está dizendo para seus discípulos: façam isso, neguem-se a si mesmo, caminhem para a cruz, aprendam o caminho que eu estou seguindo e sigam. O que nós queremos na realidade é fugir da nossa cruz, dos nossos sofrimentos, dos problemas, de lutas, de indisposição, ou seja lá qual seja. Mas Cristo ele demonstra nesse momento que ele foi de maneira consciente, caminhando para a sua cruz, me ensinando. E é por meio dos ensinamentos de Cristo que nós seguimos o seu caminho, consciente, progredindo para a cruz. É isso então que se espera dos servos de Cristo, dos seus discípulos. Então, meu irmão, aprenda mais de Cristo. Cada estudo não é mais um estudo. Cada devocional não é só uma devocional. Cada culto doméstico não é só um culto doméstico. Cada culto privado seu não é somente um culto. É mais um passo que você segue, progredindo para a cruz, conhecendo o seu Salvador, se fortalecendo, se animando, conhecendo aquele que nos salvou. E, meus irmãos, o ensino de Cristo, ele nos confronta. No versículo 2 ao versículo número 12, nós vamos ver como o padrão
dado por Cristo, ele nos confronta. No versículo 2 ao versículo 12, nós vamos ver ele falando sobre o mandato social, família, sobre casamento, sobre divórcio. No versículo 2 tinha alguns que estavam próximos a Cristo, os escribas, os fariseus. Eles então estavam tentando alguma forma de pegar e matar a Cristo. O versículo 2 diz o seguinte: e aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? A pergunta dos fariseus não era que eles não sabiam ou eles não conheciam a lei. Eles não eram pessoas que estavam ali querendo saber ou aprender ou contribuir. Uma pergunta capciosa que tinha somente uma intenção: prejudicar o ensinamento de Cristo. Uma pergunta que possivelmente colocaria Cristo em maus lençóis, e ali eles poderiam ser pegos e acusá-lo de blasfêmia, para prendê-lo, que ele estava trazendo ensinos contrários à palavra do Senhor. Cristo então, aquele que sonda corações, ele diz, versículo 3: o que vos ordenou, Moisés? Eles responderam: olha, Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele deixou escrito este mandamento. Cristo aqui mostra para eles que as Escrituras ensinam sobre casamento. Você percebe que quando Cristo ele é questionado sobre o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado, o que é permitido, o que não é permitido, no seu momento de tentação, ele foi o único homem que esteve nessa terra, sendo Deus, que poderia dizer: eu acho, eu quero, eu prefiro que seja assim. Ele sempre volta àquilo que está revelado. Ele volta à palavra e ele diz: o que Moisés ordenou? O que é que está escrito? O que é que foi revelado? O que foi que Moisés então ele disse? Eles respondem: olha, Moisés ele permitiu isso. Aí eu vou dizer agora para vocês o porquê Moisés disse isso. Ele estava mostrando muito claro o que ele já tinha dito em outro momento: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. E diante das suposições e situações, alguns diziam que em alguns casos poderiam. Para você ter ideia do que estava acontecendo nesse período, era como se hoje alguém entrasse no casamento e quando chegasse na primeira semana a mulher queimasse o arroz, o marido devolvia ela ao pai porque ela queimou um arroz. Era isso que estava acontecendo nesse ambiente. Coisas mínimas, porque Moisés disse que poderia dar carta de divórcio. Eles estavam dando carta de divórcio por qualquer motivo que eles achavam que poderia acontecer. Cristo então responde para eles: olha, sabe por quê o divórcio foi permitido? Coração duro. O divórcio ele acontece quando corações são endurecidos. Não existe divórcio em comum acordo. Não existe divórcio amigável. Quando há divórcio, há dureza de coração.
Pessoas que não querem se comprometer ou cumprir o seu papel dentro de um acordo. É uma quebra de acordo. E possivelmente, aquilo que chama de divórcio de comum acordo, ambas as partes, é que os dois corações estão tão duros que eles não querem mais caminhar juntos. E eu quero que você entenda isso. Quando você acha que a solução para o seu casamento é o divórcio, o seu coração está endurecido. O Evangelho nos fala que a salvação que foi conquistada por Cristo, Ele tira de nós um coração de pedra e coloca um coração de carne. E por isso, a solução para o casamento, que aparentemente está destruído, é santificação. Não é isso que a gente lê lá em Coríntios? Que o marido ímpio ou a esposa ímpia é santificado no convívio do cônjuge crente. Então, meus irmãos, quanto mais se as duas partes forem convertidas. Meu irmão, você que é cristão, servo de Deus, seu marido sendo cônjuge ou não, seu marido sendo crente ou não, sua esposa sendo crente ou não, você deve ser o instrumento de santificação mais usado para santificar o seu marido e a sua esposa. Quando isso não acontece é porque está tendo o coração duro. Demonstração que não houve transformação e mudança. O padrão de casamento foi instituído pelo próprio Deus. É o que o Senhor ele vai dizer no versículo 6 ao versículo 9. Porém, desde o princípio da criação, Deus o fez homem e mulher, e por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Esse é o padrão que Deus ele deu. Um homem para uma mulher. Tudo que foge disso quebra o padrão criacional de Deus. Um homem não pode ter mais de uma mulher não pode ter mais de um homem não pode se relacionar com um homem, nem um homem com uma mulher, nem uma mulher com a mulher. Esse é o padrão de Deus, um homem para uma mulher. Tudo que foge disso é pecado e transgressão da lei de Deus. O casal é uma só carne. Quando eles deixam o pai e deixam a mãe, não antes do casamento. Antes do casamento, não existe nenhum relacionamento que tenha alguma validade. A nossa cultura, hoje, para alguém chegar no casamento, antes começava no namoro, né? Agora começa no relacionamento aberto. Aí do relacionamento aberto, se fica sério, talvez é para um namoro. Do namoro, um noivado. Do noivado, aí vai para o casamento. Isso hoje quando se casa. Mas isso não é bíblico. Namoro não é bíblico. Ah, mas precisa conhecer. Como conhecer? Se você não vai conviver com a pessoa. Aqueles que passaram por isso sabem. É tanto que a maior reclamação é que no namoro era assim e agora não é mais. Por quê? Porque você não conhece ninguém em período de namoro. Então o argumento de conhecer não é válido.
Porque o namoro, você se encontra somente naquele momento especial em que, uma vez na semana, sem compromisso e responsabilidade, você vai lá e sai, se encontra, assiste um filme, toma um sorvete, toma um lanche, e você volta para casa. E lá você tem a responsabilidade de filho. Mas quando você casa, somente você olhar para o seu cônjuge, você percebe: eu sou cobrado. Toda vez que eu acordo no meu lar, você acorda, você é cobrado. Você que é marido, você tem responsabilidade no lar. E sem a sua esposa dizer nada, e se ela nunca lhe pedir nada, você sabe que você é cobrado e você tem responsabilidade. Da mesma maneira, a esposa dentro do lar, ela sabe que dentro do lar ela tem a responsabilidade, ela é cobrada. E está aí uma coisa que ninguém aqui gosta. Nós não gostamos disso, de sermos cobrados. Mas eis a vida do casal. E diante disso, meus irmãos, você deve compreender que o padrão bíblico é que enquanto você não deixar seu pai e sua mãe, você não tem nenhum acordo e não tem nenhuma aliança com ninguém. Qualquer acordo antes do casamento pode ser quebrado em qualquer momento sem nenhum impedimento, sem nenhuma justificativa. Quantas vezes adolescentes que não têm responsabilidade de nada, não têm estrutura, começam um relacionamento. Isso não vou falar que hoje crianças já têm namoradinhas. Ano passado, enquanto o pastor Evaldo de Cidade, tínhamos um reforço. Criancinhas de 5 anos dizendo que o ex dela já estava passando com não sei quem. Quantos divórcios essas crianças vão ter até chegar no casamento? E quando chegar no casamento, sua visão de relacionamento estará totalmente distorcida. E quantos problemas entram na vida do casal por conta de namoros e problemas passados? Você vê como quando muitas vezes pessoas terminam o namoro, é equivalente a um divórcio. Por quê? Já vive tudo de um casamento, menos a responsabilidade, menos a cobrança, menos o sustento. Já experimenta tudo. Olha, o Estado Civil só existe alguns. E namorando e noivado não é Estado Civil. Ou você é solteiro, ou você é casado, ou você é divorciado, ou você é viúvo. Fora isso, não tem nenhum. Por isso, a palavra do Senhor, Ele vai dizer: portanto, o que Deus uniu, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E as pessoas olham e dizem: olha, como é que pode? Se Ele está dizendo que foi lícito o divórcio, agora Ele está dizendo o que Deus uniu, não separe o homem. Isso aqui não está anulando o divórcio. Ele não está ordenando que você se mantenha em um casamento pecaminoso, onde uma parte é infiel, onde há um abandono obstinado do lar, onde há muitas vezes agressão. Não é isso que o texto está dizendo. O que ele está dizendo aqui é que todo divórcio, todo aquele que acaba com o casamento, não somente está se separando do cônjuge, ele está quebrando o padrão criacional de Deus. Aquele que é uma causa e pivô para um divórcio,
ele também está destruindo o padrão criacional de Deus. Ele não só está pecando contra seu cônjuge, ele está indo contra tudo que Deus criou, contra o padrão de Deus. É isso que esse texto está dizendo. Ele não está proibindo o divórcio, dizendo que você não pode se divorciar em nenhum momento. Por isso que ele diz, olha, eles serão uma só carne. Dificilmente você aceitaria uma proposta em que você receberia valores acima de 8 dígitos. Mas para isso, 24 horas depois, você precisaria serrar o seu corpo ao meio. Você não aceitaria isso. De que adianta eu ganhar R$1 milhão e depois de 24 horas o meu corpo ser cerrado ao meio? Não vai adiantar, não vai valer de nada. Eu prefiro ser pobre, não ter nada, ter uma dívida de R$1 milhão, mas estar vivo, do que ter R$1 milhão e estar morto. Quando você casa com alguém, você se une, uma só carne. E é isso que o divórcio é se rasgar ao meio. Por isso, você que já escolheu seu cônjuge, busque cada vez mais santificar, para que o casamento não vire um conflito eterno em que vocês estão se degladiando por dentro, se rasgando. Você que ainda vai escolher com quem você vai casar, escolha bem. Se você não casou, ainda dá tempo. Porque se você é solteiro hoje, depois que você muda esse status, nunca mais você volta a ser solteiro. Ou você vai ser viúva ou divorciado. Solteiro nunca mais. Você tem uma ligação para o resto da sua vida. Querendo ou não. E diante desse contexto, Cristo está confrontando, porque eles, qualquer coisa, se divorciavam e procuravam outra mulher, e só precisava tirar um valor e desembolsar, buscando sempre uma que lhe agradasse ou algo do tipo. O Senhor Jesus, então, fala e trata a visão deturpada e liberal que eles tinham quanto ao casamento. No versículo 10, quando chega em casa, eles ouviram e começaram a interrogar a Cristo sobre o assunto. E eu quero que você entenda o que um pouco de fermento faz na massa. Você sabe, quando você faz um bolo, você joga lá 1 quilo de trigo, você bota algumas gramas de fermento, o que é que acontece? Todo o fermento se mistura na massa, a massa enche. A simples pergunta capciosa do fariseu foi misturada na massa. E agora os discípulos, eles estavam então interrogando a Cristo, causando dúvidas e problemas. No versículo 10, então, a visão deturpada e liberal quanto ao casamento estava impregnada em todo o povo por conta daqueles fariseus. Eles eram os mestres da lei. E, em vez de trazer o conhecimento da lei, eles traziam dúvidas. E o Senhor diz então, no versículo 11, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. O Senhor diz, olha, vocês repudiaram a sua esposa por um motivo que não era lícito. Era isso que estava acontecendo naquele tempo. Estavam separando por um motivo ilícito, casando novamente com um motivo ilícito. Veja, hoje,
quando as pessoas elas procuram alguém para casar, elas não querem saber se o rapaz vai ser um bom esposo ou se a moça vai ser uma boa esposa. É se veste bem, se tem aquele sorriso colgate, a sua aparência. Você percebe, meus irmãos, como nós que somos cristãos, nós não temos ensinado os nossos filhos para quando eles crescerem, serem bons maridos. Ensinar eles a proteger a sua esposa, a cuidar do seu lar. Ensina ele a trocar um gás, a fazer a força para que as mulheres do lar não precisem fazer, ele tomar a frente para proteger, a como cuidar das finanças do lar, a como gerir bem para que não falte nada, a pensar no futuro. Aí ele desde já está pensando em aonde ele vai morar, como ele vai cuidar dos seus filhos, como ele vai criar os seus filhos. Nós não fazemos isso. E as lutas que muitas vezes nós temos hoje no nosso casamento, nossa vida cristã, é porque também não nos foi ensinado. E o Senhor está dizendo, olha, tudo isso tem que ser ensinado para que o casamento ele não se separe por questões que são pormenores. E se você for ver, a maioria dos problemas de casamento começa por coisas pequenas. Quantos casais não se divorciam por causa de uma escova de dente, uma pasta que fica, a toalha que é esquecida em cima da cama? Porque nunca a comida é feita naquele ponto específico. Quando é problema sério mesmo, que um está passando necessidade ou questão de doença, de filho, tudo, esse problema não nos leva a pensar em divórcio, mas por questões mínimas. Devemos ensinar os nossos filhos a como viver. E então a palavra do Senhor, ele nos ensina o motivo lícito do divórcio. Eu quero pedir que você volte à palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Se você pensa em se divorciar um dia, eu não aconselho. Mateus capítulo 5, versículo 32. Diz assim a palavra do Senhor: eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Infidelidade, relação sexual fora do casamento, traição, o cônjuge ter relação com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Esse é o motivo lícito para o divórcio. Mas ainda assim a palavra do Senhor fala que se houver arrependimento, que haja perdão. Mas tudo isso tem que ser bem analisado, muito bem acompanhado. Porque muitas vezes é necessário que nós perdoamos, sim. Só que muitas vezes pessoas estão dentro do casamento em que há uma vida constante de traição, de adultério e um arrependimento de boca. O verdadeiro arrependimento para um caso desse tem que passar por todo o processo de Mateus 18. Confronto, pastoreio, análise, a disciplina devida. Para que demonstre realmente que se o pecador está disposto a ser tratado segundo o seu pecado. Outro texto que eu quero pedir que você abra em Mateus 19,
e versículo 10. Versículo 9, o Senhor Cristo, ele repete essa expressão. Quando ele diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada, comete adultério. Os discípulos ouviram isso, e esse texto que nós estamos aqui em Mateus 19, ele é o texto sinótico de lá de Marcos 10. Então, Cristo, ele falou isso também lá em Marcos 10. Aqui é o mesmo acontecimento. Só que aqui, Mateus, ele traz uma informação que não está lá em Marcos, que nos ajuda a entender algo. Veja o que diz o versículo 10. Olha a resposta dos discípulos. Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Você consegue compreender qual é a disposição do coração deles? Então quer dizer que eu só vou me separar da minha mulher somente se ela me trair? Se ela queimar o arroz, eu não vou poder mais devolver ela para o pai dela? Se ela fizer algumas coisas que eu quero que ela faça, eu não posso mais devolver ela? Estou dizendo não. Não pode. Você deve ser um instrumento de santificação na vida da sua esposa. Marido, pastoreia a sua esposa. Ah, mas é difícil, eu não consigo. Então faça como os discípulos. É melhor não casar. Mas agora, se você está casado, não tem muito o que fazer. É você pastorear a sua esposa e santificar ela. Faça isso. Você, esposa, busque santificar. Busque viver de maneira santa. E aí vem muitas questões relacionadas a casamento. A ideia não é trazer o estudo geral, mas nas condições bíblicas seria melhor que nós não casássemos. Se você busca no casamento uma satisfação pessoal, se você busca no casamento cumprir os seus desejos e vontades, busque no casamento servir ao Senhor, busque no casamento progredir para a cruz. Talvez você ache que sua cruz é seu marido ou sua esposa, mas não é. Possivelmente a cruz que você carrega na sua vida, no seu casamento, pode ser o seu coração duro. A sua vontade de querer que o seu desejo prevaleça sempre. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Seja um discípulo de Cristo também no seu casamento. Seja um discípulo de Cristo no seu lar. Em outro momento nós vamos, Deus permitindo, aprender mais sobre o casamento. Mas tem casos que é permitido que você se divorcie. Tem casos que é incentivado que você se divorcie. Se o seu cônjuge está lhe traindo de maneira deliberadamente, e já várias vezes, saia desse casamento. Se a agressão física ameaça, saia desse casamento. Você terá todo o apoio. Quem te dá o pão de cada dia é o Senhor. É Ele que te alimenta. É Ele que te sustém. Não tema. Por isso, o Senhor, Ele traz um ensinamento que nos confronta. E talvez você pode estar dentro do seu casamento e dizer: olha,
Eu nunca bati no meu cônjuge. Eu nunca traí o meu cônjuge. Nunca fiz isso. Muito bom. Mas o pecado não é somente a transgressão da lei, mas também a falta de conformidade com ela. Quando você não cumpre o seu papel dentro do seu lar, você está abandonando o seu lar. E isso também é quebra do mandamento. Não é somente não fazer o que é errado, mas eu tenho que fazer o que é certo. Se você não agride o seu cônjuge e você não trai ele, você está fazendo a parte do que você não deve fazer. Mas aqui estamos na parte do que você deve fazer dentro do seu casamento. Por isso, seja um marido que glorifique ao Senhor no seu lar. Seja uma esposa que glorifique o Senhor no seu lar. Seja um pai, uma mãe, um filho que honre a Deus no seu lar. Ande conforme a lei do Senhor ordena e instrui. O Senhor traz aqui um ensinamento que confronta. Esse é um dos ensinamentos que nos confronta, meus irmãos. Mas toda a lei de Deus, em algum aspecto, nos confronta de alguma forma. Tem algum aspecto da lei na sua vida que você precisa do confronto do Evangelho, que você precisa de arrependimento. Você vai esperar chegar um dia que o sermão chegue nesse texto para que você busque mudança? Será que quando você vê que na semana o pastor vai falar sobre esse assunto no próximo texto, não vou no próximo domingo? Fugindo do confrontamento da palavra do Senhor. E o Senhor, Ele faz isso, esse confronto, não é para nos destruir, é para nos purificar, é para que nós sigamos os passos dele. Por isso, ele encerra no versículo 13 ao versículo 16, mostrando como nós devemos receber esse ensino. Ele diz assim no versículo 13: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos a repreendiam. Algumas pessoas vulneráveis que precisavam de ajudas, que precisavam ser abençoadas, chegando até Cristo, os discípulos dizendo: olha, repreendiam, menosprezavam. No versículo 14, Cristo vai dizer: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Ele está dizendo: olha, eles precisam, eles são pequeninos, eles são vulneráveis. Vocês que são meus discípulos, estão vendo a situação deles e não estão então os acolhendo, não estão cuidando deles. Deixe ele vir, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. O Cristo mostra então que o reino dos céus também alcança os pequeninos. Nós temos pequeninos aqui, temos o Pedro, o Judá, tantos outros. A palavra do Senhor os alcança. Por isso, nesse momento, a palavra do Senhor também se estende a eles. Temos, inclusive, bebê no ventre que já está sendo abençoado pela pregação do Evangelho. Deixe vir a presença do Senhor. Os que não querem receber ou se incomodam com os pequeninos não entrarão no reino dos céus. Por isso, meus irmãos,
Criança chorando no culto é bênção do Senhor. Criança na igreja é bênção do Senhor. Dos tais é o reino dos céus. Por isso, não se incomode se uma criança está chorando. Não desvie sua atenção. É mais fácil um adulto se concentrar do que uma criança se concentrar no culto. Deixe que a mãe vá lá e resolve, ou alguém próximo que possa ajudar, dependendo da necessidade. Mas não fique olhando, não faça cara feia, porque foi isso que os discípulos fizeram e foram repreendidos por Cristo. Afastando então os pequeninos da casa do Senhor. Quantas vezes por imaturidade de pessoas que estão há tanto tempo na igreja? Porque chega uma criança que muitas vezes nunca veio à igreja, nunca esteve no culto, ou tem alguma limitação que não pode ficar em local em público. E as pessoas que estão há tanto tempo na igreja, que deveriam ser maduras e compreender isso, são os primeiros a ficarem olhando e fazendo cara feia. Meus irmãos, misericórdia. Cristo os repreende. Cristo ele diz: olha, deixe eles vir, não os embaraçeis. Cristo ele olha para os vulneráveis e os defende. E ele fala: olha, eu vou dizer para vocês a verdade, versículo 15, em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Observem as crianças e façam como elas. Cristo ele abençoa as crianças. Ele mostra então que essa recepção, ela deve ser de alguém que está disposto a aprender, de alguém que tudo é novo, de alguém que se submete, de alguém que vê alguém maior e abaixa a cabeça, de alguém que quando é confrontado para e talvez se assuste e diz: tá bom, eu vou fazer. Devemos receber então como uma criança que ouve os conselhos do Pai. O Senhor então impõe as mãos dela e abençoava. Por isso, meus irmãos, a solução para um culto ao Senhor ser melhor recebido por nós não é tirar essas crianças desse local e colocar em uma salinha para elas. Elas estarem aqui, juntamente com o povo de Deus, adorando. Da boca dos pequeninos, daqueles que mamam, Ele suscitou o verdadeiro louvor. Nós devemos ser como crianças, meus irmãos. Entender a nossa pequenez, a nossa limitação. Estamos aprendendo mais do Senhor. É assim que nós devemos receber o ensino de Cristo. Como então eu vou receber a palavra do Senhor? O que é que eu devo fazer com a palavra da cruz, a palavra do Evangelho? É isso que nós devemos fazer. Receba o ensino de Cristo em sua vida. Exalte o nome dele, progrida para a cruz. Receba o ensino de Cristo com humildade, para que você possa então progredir. E que assim, meus irmãos, possamos de maneira consciente estar caminhando em direção da cruz. Que o Evangelho nos confronte. E que não seja um confronto pelo confronto, mas que seja um confronto para a santificação, para arrependimento, para que cada vez mais possamos nos tornar humildes como o nosso Senhor é, e que Ele nos ajude a vivermos segundo a sua palavra. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Amém?